Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos falar da função de distribuição normal, que é uma função para variáveis aleatórias contínuas e é a mais importante de todas as funções. Muitas populações numéricas possuem distribuições que podem ser ajustadas a uma normal apropriada. Além disso, ainda que as variáveis individuais não sejam normalmente distribuídas, as somas e as médias das variáveis terão uma distribuição aproximadamente normal sobre algumas condições, ou seja, sobre condições adequadas. Vamos começar falando uma definição da variável aleatória normal. Uma variável aleatória x tem distribuição normal de probabilidade com parâmetro μ e sigma se sua função densidade é dada por quociente, de 1 sobre raiz quadrada de 2π vezes sigma, que é o nosso dígito padrão, que multiplica é elevado a menos o quociente do quadrado da diferença de x menos μ sobre 2 sigma ao quadrado. Para x variando de menos infinito a mais infinito. Olha bem, gente. μ é o valor esperado da variável aleatória e sigma ao quadrado é a variância. Essa função, que depende de x, μ e sigma, ela é sempre maior ou igual a zero. Nós vamos ver alguns gráficos dela. E a integral de menos infinito dessa função densidade é sempre igual a 1. Essa integral é uma integral muito difícil de ser calculada, porque ela não é uma integral básica. Ela não tem nenhum método algébrico que possa ser utilizado para o cálculo dessa integral. Para fazer o cálculo dessa integral, nós temos que escrever a nossa função como uma série e depois integrar essa série. Nós vamos estar trabalhando, nós não vamos estar integrando essa função nos cálculos da probabilidade. Nós vamos estar trabalhando com uma tabela que nos será fornecida. Aqui nós mostramos alguns gráficos da distribuição normal. Aqui eu tenho um gráfico não padrão, quando μ igual a 0 e o sigma igual a 0,2. Aqui nós temos uma curva simétrica em relação à média e a área abaixo dessa curva é sempre 1. No total da curva, de menos infinito a mais infinito, a área que está abaixo dessa curva é sempre 1. Essa é um gráfico de uma distribuição padrão uma distribuição normal não padrão, porque na padrão o μ é 0 e o sigma é 1. Aqui, por exemplo, nós temos uma distribuição normal, só que agora deslocada, o μ agora é 1. A curva também é simétrica em relação à média, Então aqui nós temos, e a área que está abaixo dessa curva é sempre 1. Aqui, por exemplo, nós temos a nossa distribuição normal padrão, onde o μ é 0, o sigma é 1. Então, quando o μ for 0 e o sigma 1, nós temos a distribuição padrão. E a área abaixo dessa curva de menos infinito a mais infinito vai nos dar 1. 0,5 à esquerda da média e 0,5 à direita da média. Nesse gráfico, nós mostramos algumas curvas, com distribuição normal, com médias diferentes, e sigmas diferentes. Então, na verde aqui, a curva verde, que é a curva B, nós temos uma curva com distribuição normal padrão, porque o μ é 0 e o sigma é 1. Nas outras curvas, a curva C, a média é 0, mas o sigma é raiz quadrada de 5. Por isso ela não é padrão.
E na curva rosa e vermelha, na rosa o Mi é menos 2 e o sigma, a raiz quadrada de 0,5. E na curva vermelha o Mi também é 0, mas o sigma é diferente de 1, é raiz quadrada de 0,2. Aqui nós temos vários modelos, vários gráficos de uma função de distribuição normal, sendo a verde padrão e as outras não são padrão. Bom, gente, o valor esperado de uma distribuição normal é μ. Ele é feito, utilizando aqui a propriedade que o valor esperado é integral de menos infinito vezes infinito do produto entre x e a função de densidade de probabilidade. Quando nós resolvermos essa integral, nós vamos ter que o valor esperado de x é μ. E a variância, que é o valor esperado do quadrado de x menos μ, é igual a sigma ao quadrado. Nós também podemos estar utilizando a fórmula aqui a fórmula alternativa. Variância de x é igual ao valor esperado do quadrado da variável aleatória menos o quadrado do valor esperado da variável aleatória. Então nós temos que na função de distribuição normal, o valor esperado é μ e a variância é sigma ao quadrado. Agora vamos comentar um pouquinho mais sobre o gráfico de uma função de distribuição normal. Então nós vimos aqui que ele é sempre uma curva simétrica em relação à média. Bom, e o valor de sigma, o desvio padrão, é a distância da média até o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é onde muda a concavidade aqui, olha. Então, até a distância da média até onde nós mudamos a concavidade, essa distância aqui é sigma. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a distribuição normal padrão. Se nós substituirmos na fórmula inicial o μ por 0 e o sigma por 1, a nossa função densidade da distribuição normal padrão, ele é dado por 1 sobre raiz quadrada de 2π que multiplica é elevado a menos o quociente de x ao quadrado sobre 2. Isso para z, variando de menos infinito até infinito. Nós estamos trocando aqui o x pelo z, porque agora, quando a gente estiver trabalhando com a função de distribuição padrão, nós estaremos trabalhando aí com a letra z. Bom, e a função de distribuição de probabilidade, ou seja, calcular a probabilidade de um z menor ou igual a um valor de z qualquer, é dado como a integral de menos infinito até z da função de densidade de probabilidade da distribuição padrão normal dx. Essa integral, gente, nós vamos estar calculando, nós não vamos estar calculando essa integral, nós vamos estar utilizando uma tabela, que alguém já fez esses cálculos para a gente, e a gente vai estar buscando a tabela. Esses cálculos são bastante trabalhosos. A tabela, um modelo de tabela seria esse daqui. Vamos entender aqui essa tabela. Aqui na coluna da esquerda, ela representa os valores de z até a primeira casa decimal. Ó. E aqui, a primeira linha representa os valores de z a partir da segunda casa decimal. Então, o que acontece aqui? Imagina que, vamos entender o que é esse valor. Quando o z for, olha, 3,99, então aqui, 3,99, 3,9 aqui,
que está na coluna. Aí aqui o segunda casa decimal daria o 3,99. O valor abaixo, a área abaixo da curva, de 0 até z igual a 3,99, está dando 0,5. Imagina aqui que a gente estivesse calculando a probabilidade de 0 até 1,5, quando z for igual a 1,5. Então, eu vou chegar aqui na tabela e vamos lá, 1,5. 1,5, o valor de z está aqui, ó, 0,4332. Ele calculou. Então, o valor dessa integral aqui, ó, de 0 até 1,5, da função de distribuição padrão, é 0,4332. Imagina se a gente estivesse calculando de 0 a 2. A integral de 0 a 2, esse resultado está aqui na tabela. A gente vai vir aqui, ó, de 0 a 2, dá 0,4772. Né? Então, essa tabela aqui, ela mostra a probabilidade para z maior ou igual a 0 e menor ou igual a z0. Imagina que a gente estivesse calculando a integral de 0 até 1,54. Então, eu ia vir aqui no 1,5, aqui é na coluna esquerda, andar até onde está o 4. Seria aqui 0,4382. Então, essa tabela aqui, ela nos mostra a área à direita, né, da média, da distribuição padrão normal, para os valores de z. Então, aqui ele mostra aqui, por exemplo, se eu quero calcular a integral de 0 até 1,03. Eu vou vir aqui, ó, aqui é a coluna da esquerda. Tem 1, aqui está 1,03. Aqui o valor vai ser 0,4452. A interseção, eu vou pegar a interseção. E se nós quisermos estar calculando probabilidade do lado esquerdo da média, nós podemos estar usando aí a regra para simetria, que a função de menos e é 1 menos a função de z. Vamos a alguns exemplos, gente. Determina as probabilidades para a variável z no intervalo de menos 1,25 até o zero. Então, na verdade, nós queremos calcular, aqui está a nossa função, densidade de probabilidade, nós queremos calcular a área abaixo da curva variando de menos 1,25 até zero. Esse é o item A. Então, seria essa área que está aqui na nossa figura. Bom, mas essa área, se eu tenho a tabela lá dos valores positivos, é a mesma área de 0 a 1,25. Aí nós vamos lá na nossa tabela e verificar onde está o z igual a 1,25. Olha, vamos na nossa tabela. Tá aqui, ó, z 1,2 está aqui. Aí vamos andar na linha de 1,2 e vir até aqui o 5, que é a segunda casa decimal. Então, ó, o valor de z igual a 1,25 está aqui, 0,3944. Então, a probabilidade do z variando de menos 1,25 até 0 é 0,3944. Agora, nós queremos calcular a probabilidade do z variando de menos 0,5 até 1,45. Item B. O item C é a probabilidade de z maior que 0,6 e o item D é a probabilidade de z menor que 0,92. Então, vamos lá no item B. Item B, eu quero calcular a probabilidade do z
de menos 0,5 até 1,48. Então, nós vamos estar calculando o valor dessa área abaixo da distribuição padrão. Tá aqui, ó. Eu vou buscar na tabela. Então, eu vou fazer a probabilidade de um Z de 0 até 1,48 mais a probabilidade de Z até um 0,5, porque essa área de menos 0,5 até 0 é a mesma área de 0 a 0,5. Né? Então, nós vamos lá olhar de 0 até 0,5, que vai dar esse valor aqui, 0,1915, e de 0 até 1,48, que dá 0,4306. Vamos ver na tabela. Olha, onde que está 0,5? Está aqui, 0,1915. Onde está 1,48? Está aqui, ó, 0,4306. Então, ó, por isso que nós estamos pegando aqui essa soma aqui de 0,1915 mais 0,4306. Então, a probabilidade do Z está variando entre menos 0,5 e 1,48 é 0,6221. Isso equivale aí a 62,21%. Vamos ao item C. O item C, ele pede a probabilidade de Z ser maior que 0,6. Então, ele quer essa área que está achurada aqui, ó. A gente sabe que a área que está à direita do zero vale 0,5. E a tabela ela nos dá a área que está do 0 até o 0,6. Então, se eu quero a área que está depois do 0,6, eu vou pegar 0,5 menos a área que está entre 0 e 0,6, que é o que a tabela me dá. Então, é a probabilidade Z maior que 0, que é 0,5, menos a probabilidade de Z entre 0 e 0,6. Se nós formos lá na tabela e olhar o valor, né, para Z igual a 0,6, então vamos lá na tabela olhar, olha. Z igual a 0,6, dá 0,2257. Ó, 0,2257. Então, nós vamos fazer meio menos 0,2257, que dá 0,2743. Vamos ao item D. A probabilidade de Z ser menor que 0,92. Então, agora ele quer isso tudo. A probabilidade da esquerda aqui, olha, é 0,5. Mais a probabilidade, né, de 0 a 0,92. Então, nós vamos na tabela, que a nossa tabela ela nos dá os valores das áreas de 0, né, até um Z0 qualquer. No nosso caso, vai até o 3,99. Então, ó, nós precisamos somar meio, que é o valor dessa área, mais essa áreazinha que está aqui, olha. Então, vamos na nossa tabela. Quanto que dá a probabilidade de Z ser igual a 0,92? Aí, vamos vir aqui, ó, 0,9 está aqui. Andou aqui na linha até encontrar o 2. Aqui está a interseção. Dá 0,3212. Então, a gente soma aqui 0,5 mais 0,3212, que nos dá 0,8212. Aqui é interessante você entender o que a tabela está te dando. A nossa tabela, ela está nos dando a probabilidade de um Z maior ou igual a 0 e menor ou igual a Z0. E entender o que é isso no nosso gráfico. Bom, mas vamos agora para o cálculo da distribuição padrão distribuição normal não padrão. Nós temos uma distribuição normal não padrão quando o μ é diferente de 0 e o sigma é diferente de 1. Então, nesse caso, nós vamos estar utilizando que o Z
é igual a x menos mi sobre sigma. Isso aqui, para transformar a nossa variável aleatória com uma média zero, nós vamos estar subtraindo a média, que é diferente de zero. Como nós vamos subtrair essa média, nós vamos estar trazendo para uma média zero. E para o desvio padrão, 1. Então, a nossa variável aleatória, ela vai ter uma transformação que ela é não padrão para padrão, para a gente poder estar usando a tabela, porque a tabela ela é calculada com uma distribuição normal padrão. Bom, então proposição. Seja uma variável aleatória x com distribuição normal de probabilidade, com os parâmetros mi diferente de 0 e sigma diferente de 1. Então, z igual a x menos mi sobre sigma tem distribuição normal padrão. Então, ó, se eu tenho uma variável aleatória que não tem distribuição padrão normal, e eu quero transformar na distribuição normal padrão, eu vou estar aplicando aqui essa fórmula. Então, quando eu fizer aqui x, então aqui, ó, eu tenho aqui x está variando de A até B. Então, eu vou subtrair o mi e dividir pelo sigma, nos 3. Quando eu fizer aqui x menos mi sobre sigma, isso aqui vai ser um z. Vira um z. Vai ficar A menos mi sobre sigma e B menos mi sobre sigma. Então, todos os 3 aqui, eu vou estar subtraindo o mi no numerador e dividindo pelo sigma, que é o desvio padrão. Bom, e aí agora eu vou estar podendo trabalhar com a minha tabela, que é a tabela da normal padrão. Então vamos a um exemplo. Dá uma distribuição normal com média mi e desvio padrão sigma, onde mi é 1,25 e sigma é 0,46. Bom, gente, essa não é uma distribuição padrão, normal padrão. Fica a distribuição normal não padrão, porque a média é diferente de 0 e o desvio padrão é diferente de 1. Eu quero normalizar, eu quero transformar essa distribuição que não é padrão em uma distribuição padrão. Então, nós vamos pegar, né, para calcular a probabilidade em qualquer intervalo dado, eu vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então, vamos pegar aqui. Eu quero calcular a probabilidade do x maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1,75. Então, nós vamos estar aplicando aqui, olha. Vai ficar 1 menos 1,25 dividido por 0,46. X menos 1,25 dividido por 0,46. E 1,75 menos 1,25 dividido por 0,46. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Agora eu tenho uma variável padrão. A minha variável padrão, z, está variando de menos 0,54 até 1,09. Então, eu vou estar calculando agora a probabilidade do z variando de menos 0,54 até 1,09. O z, que é a variável padrão, está nesse intervalo. A variável x, que não é padrão, está no intervalo de 1 até 1,75. Mas para usar a tabela, eu tenho que ter a variável padrão. Então, eu vou olhar na tabela onde está o menos 0,54 e o 1,09. Então, nós queremos calcular na tabela a área que está aqui, olha, entre menos 0,54 e 1,09. Eu quero essa área todinha aqui abaixo da curva. Então, eu vou olhar na tabela. Aonde está o 0,54? Por que onde está o 0,54? Porque a área de menos 0,54 até 0 é a mesma área de 0 até 0,54. Como a tabela que nós estamos usando aqui é dos valores positivos, então eu vou estar aqui calculando, olhando onde está o 0,54. Vou estar aqui onde está o 0,54. E depois vou olhar onde está o 1,09. Vou estar somando essas duas áreas. O 0,54 está aqui, ó, 0,5. Vou andar até encontrar o 4 na coluna, que dá 0,2054. E 1,09, vou andar aqui na linha do 1 até encontrar o 9. Na coluna aqui tem 1,09. É 0,3621. Então, vou estar somando 0,3621 mais 0,2054
E aí eu vou ter que a probabilidade do x está variando entre 1 e 1,75 é igual a 0,5675. Como exemplo 2. Determinada máquina de uma empresa produz 5.000 parafusos por dia. Seja x a variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por essa máquina. Vamos supor que essa variável tenha distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma igual a 0,04. Bom, essa é uma distribuição normal não padrão, tá? Então, para usar a tabela, nós vamos ter que transformar essa distribuição em uma distribuição padrão, uma distribuição normal padrão. O exemplo pede qual a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor x entre 2 e 2,05. Então, nós queremos calcular a probabilidade de x estar entre 2 e 2,05. Então, para transformar a variável x numa variável padrão z, nós vamos estar aplicando a x, subtraindo o μ e dividindo pelo desvio padrão. Então, quando o x está variando de 2 até 2,05, a variável padrão está variando de 0 até 1,25. Então, nós vamos na tabela e calcular a área que está abaixo da curva, de 0 até 1,25. Se a gente for aqui na tabela e procurar onde está 1,25, ó, 1,2, pega o 5 aqui, 1,25. Então, dá 0,3944. Então, ó, 0,3944. Lembra aqui, ó, essa variável é não padrão. Sempre que eu tiver uma função de distribuição normal que é não padrão, eu tenho que estar aplicando essa fórmula aqui. Z é igual a x menos μ sobre sigma. Eu tenho que estar transformando numa variável padrão para poder estar utilizando a tabela. Bom, aqui na função de distribuição acumulada, nós também, na função de distribuição normal, nós também vamos falar um pouquinho da função de distribuição acumulada. Por definição, a função de distribuição acumulada desta variável é dada pela integral da função de densidade e probabilidade da variável aleatória normal, padrão, fazendo μ igual a 0 e sigma igual a 1, claro. Então, quem é a função de distribuição acumulada? É a probabilidade da variável aleatória z ser menor ou igual a um zzinho. Então, é a integral de menos infinito até um z da função densidade de probabilidade da distribuição normal padrão. Essa integral também é complicada, é a mesma integral lá, né? Aqui, nós também temos uma tabela, se quiser obter os valores da função de distribuição acumulada. Olha bem, gente. Aqui nós temos em vermelho a nossa função de distribuição normal padrão, onde o μ igual a 0 e o sigma igual a 1. Como é que ficaria a FDA dessa função? Ela começa aqui praticamente em 0, a distribuição, e ela vai crescendo. Até aqui ela cresceu até quanto? Até aqui nós tínhamos qual a área abaixo da curva? Meio. Até aqui ela está mais ou menos no meio. E aí, quando chega mais ou menos aqui em 4 desvio padrão, ela chega no 1. A partir do quarto desvio padrão, ela vai sempre ser 1. Então, aqui, nesse primeiro gráfico aqui, é a FDA, função de distribuição acumulada. E aqui, no segundo, é a função densidade de probabilidade da normal padrão. Bom, agora nós queremos fazer algumas considerações para a função de distribuição normal padrão. Nós temos aqui que 68% dos dados, né, estão aproximadamente dentro do intervalo μ
mais ou menos um desvio padrão. Um desvio padrão para um lado e um desvio padrão para o outro. Que 95,4% dos dados estão nesse intervalo. A média, mais ou menos 2 desvios padrões. E 99,7% dos dados estão aqui no intervalo entre a média e mais ou menos 3 desvios padrões. A gente vê na nossa tabela que quando a gente vai até o 3,99, a gente já chegou na área de 0,5. Então, isso aqui é muito importante para tomadas de decisões, para fazer inferências sobre os nossos dados. E eu termino a minha aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido.